Mas se nós pensarmos muito bem, tem muitas coisas parando a igreja. A igreja está sendo paralisada por muitas coisas. E às vezes não são os leões que estão paralisando a igreja, não são as brigas que estão paralisando a igreja, não é a perseguição que está paralisando a igreja, mas às vezes a própria igreja a paralisa no processo da vinda de Jesus. Então eu queria refletir com você um pouco sobre isso essa noite, para que possamos sair daqui hoje e possamos entender que há algo que o Senhor quer para nós nesses dias. Não é apenas cantar, meus irmãos. Nós não podemos só cantar sobre a volta de Jesus. Nós precisamos ardentemente esperar a volta de Jesus. Precisamos ardentemente voltar para as Escrituras Sagradas e fazer as observações e as advertências que Jesus faz de um lema para nós, de uma conduta nossa. Então eu fico pensando às vezes o quanto nós, em alguns momentos, estamos distantes realmente da presença de Jesus. A ministra que me antecedeu, ela falou uma coisa interessante. Ela disse: Senhor, nós sentimos saudades da Tua presença, sentimos saudades da Tua casa. Mas será que isso é uma verdade nossa mesmo, minha, sua? Sentir saudades da presença do Senhor? Ou nós estamos tão envolvidos com as coisas terrenas que não nos sobra tempo para buscar a presença do Senhor? Eu sempre tenho dito que, independentemente de eu ser pastor desta igreja ou ser o líder de um ministério, eu preciso ter meu relacionamento com Deus. Eu preciso ter a minha busca pessoal com o Senhor, para que quando eu possa ser achado pelo Senhor, Ele encontre em mim fé, Ele encontre em mim força, Ele encontre em mim disposição para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Porque uma das grandes labutas da nossa geração hoje, talvez, seja realmente incendiar o coração da igreja. A igreja precisa estar incendiada, e isso não é um papel, por exemplo, de um pastor ou de um grupo ou ministério de louvor. Esse é um papel do Espírito Santo, mas para que o Espírito Santo faça isso, eu tenho que estar disponível para que Ele venha. Tem que haver disponibilidade do meu coração para o Senhor. Eu tenho que saber quais são as minhas direções no Espírito Santo. E Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre algo importante. No capítulo 18, no versículo 1 de Lucas, Lucas está aqui narrando uma coisa que talvez ele tenha ouvido de alguém, porque Lucas não estava presente na caravana de Jesus quando estava na terra. Lucas não estava presente. Lucas vai ser inserido nesse contexto posteriormente à caravana de Jesus. Talvez Lucas esteja agora diante de algumas situações que alguém vai lembrá-lo do que o Messias falou sobre algo. E o Messias está alertando, e eu quero alertar você. Meus irmãos, eu quero alertar você. Jesus está voltando sim, mas o mais importante é como eu e você estaremos preparados para essa volta. A volta de Jesus é iminente, ela vai acontecer. Queira você ou não queira você. Ele vai vir, Ele vai buscar. Não sabemos exatamente a hora nem quando, mas Ele vai nos buscar. O grande problema é se nós estamos preparados para essa busca. Ou eu posso dizer para esse resgate. Porque diante de tudo que vivemos hoje em dia, precisamos da presença do Senhor. E Lucas vai narrar o que Jesus disse. Olha o que Jesus está falando. Jesus vai contar aos discípulos uma parábola. Ele vai dizer aos discípulos sobre algo importante, que eu creio que é importante para nós hoje. Ele vai dizer: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Oração sempre e sem desânimo. Jesus quer ensinar alguma coisa aos seus discípulos. Ele está dizendo que para que
eles aprendam a orar e a se animar. Porque talvez a maior dificuldade que a igreja do século presente tenha é orar e estar animada para servir ao Senhor. E nós precisamos nos animar para servir ao Senhor. E olha, o versículo 2, ele vai continuar falando. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Ele deixa claro duas características desse juiz. Número 1, esse juiz não temia a Deus. Um exemplo como de outro qualquer nos dias de hoje. Quantas pessoas que você conhece não temem a Deus? Quantas pessoas que você conhece não temem nada nem ninguém? Que faz do seu braço a sua autoridade, a sua força? Gente que diz que não precisa de ninguém, ou gente que diz que esse Deus dos crentes não me interessa. Uma coisa que acontecia ali, mas que acontece nos dias de hoje com muitos que nos cercam. E ele vai dizer também no versículo 3, por gentileza, ele vai dizer: havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra os meus adversários. A Bíblia está dizendo que essa mulher era insistente, talvez persistente, algo que às vezes falta a mim e a você: persistência. Às vezes nós, em momentos difíceis da nossa jornada, temos a capacidade de, às vezes, até clamar, até orar, mas em algum momento vem um desânimo. Por quê? Porque o Senhor está em silêncio. Mas eu quero dizer a você que o silêncio do Senhor não significa que Ele esteja indiferente a você. Talvez o silêncio do Senhor seja que Ele está trabalhando em silêncio em seu favor. Porque o Senhor trabalha em silêncio. O Senhor trabalha. Então essa mulher está persistentemente chamando a atenção desse juiz. E esse juiz, por alguns motivos, como foi falado por Lucas, ele não temia a Deus e não temia a ninguém. Mas essa mulher precisava de uma justiça. Como eu e como você, muitas das vezes precisamos de justiça. Como muitas vezes eu e você precisamos de alguém que interfira por nós em determinadas situações. Um problema em casa, um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema nos relacionamentos, um problema no trabalho, um problema na igreja. Problemas que surgem a todo momento e a todo instante. Problemas esses que às vezes não dizem que vão chegar, simplesmente chegam. Mas nós precisamos da justiça divina para isso. E tem horas que nem eu e nem você conseguimos resolver nada. Por mais que tenhamos muitos amigos, pessoas importantes que às vezes nós pedimos favores a eles, mas tem coisas na nossa vida que ninguém consegue fazer por nós, a não ser o Senhor Todo-Poderoso. E essa mulher vai bater na porta do juiz, pedindo que ele a ajude. Versículo, por favor, o 4. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, versículo seguinte, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça, para que ela deixe de me importunar. Interessante isso. Mais uma vez, Lucas deixa bem claro que o homem estava desdenhando desta mulher. O juiz estava dizendo para ela, literalmente: eu vou te atender porque eu não aguento mais você enchendo a minha paciência. Não aguento mais você batendo na minha porta, mas eu vou te atender. Versículo 6, por gentileza. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos?
Será que Deus não fará justiça por mim e por você? Será que Deus não está atento ao que nós estamos fazendo e falando? Será que esse juiz não pode ser alguma coisa na minha e na sua vida? Mas Deus está trabalhando nisso. Preste atenção nisso. Deus está trabalhando na sua vida. Que clamam a Ele dia e noite, continuará fazendo os esperar. Versículo 8, por favor. Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é uma pergunta de Jesus aos seus discípulos. Mas preste atenção que essa pergunta deriva de uma parábola falando de persistência, falando de oração, falando de ânimo. Essa parábola não está aqui por um acaso, nem essa frase no final de Jesus está aqui por um acaso. Ela precisa provocar nos discípulos algo que eu peço ao Espírito Santo que Ele provoque em você e em mim essa noite. Porque a leitura da Bíblia não pode ser a leitura de um livro qualquer, mas tudo na Bíblia tem um significado e ela quer provocar em nós respostas, porque nós somos inteligentes. Este versículo sempre mexeu comigo, porque esse versículo, parece que eles estão ali, esse versículo 8 vem após uma coisa que não tinha nada a ver, mas ele está ali com um propósito. Não creio que esse versículo seja uma profecia, não creio, mas creio que esse versículo seja um alerta à igreja do Senhor. Creio que esse versículo foi nos deixado como um alerta sobre as possibilidades que temos na vida. Se permitirmos que tal coisa aconteça em nossa vida, será que teremos, às vezes, a fé? Porque quantos de nós aqui não estamos passando por dias difíceis, sim ou não? Quantos de nós não estamos passando por lutas? Às vezes parece que elas são maiores do que nós. Parece que elas são assombrosamente gigantes. E a única coisa que temos e o único recurso que temos é a fé. Precisa ser a fé. Porque quando os médicos dizem que não há solução, a fé age. Quando alguém diz que não há como acontecer, a fé age. Quando um juiz ou um advogado diz que não há como acontecer algo, a fé age, porque a fé move o braço de Deus. Só que Deus, Ele continua sendo intacto. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, mas nós, os homens, as mulheres que servem a Deus, somos flutuantes às vezes. Às vezes estamos fortes, às vezes estamos inabaláveis, às vezes estamos como realmente os muros que estão em volta de Jerusalém. Mas tem dias que parece que estamos fracos, estamos sem forças, descarregados. Às vezes parece que a bateria está acabando e parece que nós não vamos conseguir. Porque esse é um papel do mundo contra nós. E aí vem e nos abate o desânimo. O desânimo que muitas das vezes nos faz perder a conexão com Deus, nos faz perder a relação com a igreja, nos faz perder a fé, porque o desânimo veio e ele nutriu nosso coração e aí a nossa fé foi embora. Ainda lutamos às vezes porque fomos criados na fé ou na igreja e acreditamos que a igreja ainda, por mais que seja ainda um ato religioso, acreditamos que ainda, mesmo assim, é bom para nós. Mas Deus não quer que você venha à igreja, Ele quer que você venha adorá-lo na igreja. Ele quer que você saia da sua casa e coloque no seu coração o entusiasmo para adorar, para servir, para glorificar e exaltar o seu nome. Porque em meio a tantas tribulações e verdades que passamos todos os dias, Deus ainda continua sendo Deus e é imutável a sua presença entre nós. É imutável a presença de Deus na tua vida, é imutável a presença de Deus na minha vida. Por quê?
porque pela fé nós somos salvos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz isso claramente, que pela graça sois salvos por meio da fé. E eu quero entusiasmar você essa noite, eu quero impulsionar você essa noite a crer que você não serve um Deus qualquer. Você serve um Deus vivo, imutável, vencedor, implacável, sabe? Você serve um Deus e a sua vinda a esse templo não quer dizer nada a não ser a adoração a esse Deus. Abrir a sua boca e glorificar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Por mais que as trevas sejam densas, por mais que as noites sejam mais escuras, por mais que as lágrimas caiam pela noite, a alegria sempre virá pela manhã. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós somos salvos por Ele, para Ele. E mesmo que você tenha a maior dificuldade da vida, creia que Ele está com você todo o tempo. Ele está com você todo o tempo. E aprenda a vencer o desânimo. Aprenda a vencer a falta de fé adorando a Ele. Adorando-o porque Ele merece adoração. Mas pastor, está muito difícil, adore a Ele. Pastor, está muito complicado, adore a Ele. Abra a sua boca e o adore. E isso vai impulsionar a sua fé. Creia que Deus está na sua vida, creia que Deus está na sua casa, creia que Deus está com os seus filhos, creia que Deus está na tua família, creia que Deus está em todas as áreas, porque Deus é Deus em todo o tempo. Ele não é só no tempo da bonança, Ele não está só no tempo da alegria, Ele está em todo o tempo em nossas vidas. Ele não nos desampara, nem nos deixa só. Por isso que Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, por gentileza, olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, em Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é meu, não é seu. Nós não nascemos com essas características, nós não nascemos com este dom. O Senhor que nos colocou este dom, o dom da fé que nos levará a viver a dimensão que Ele deseja. Então, quando Jesus regressar, Ele precisa ver fé na sua vida. Ele precisa entender e ver o quanto você, mesmo em tantos dias difíceis, você não esmoreceu, você não deixou o caminho, você não o largou, você não o desviou, você está com Ele. E eu profetizo hoje na sua vida, que isso vai crescer na sua vida, a fé vai crescer, a graça vai crescer, o mover vai crescer, a força vai crescer, e por mais que as lutas venham, você ainda continuará intacto, presença dEle, porque você não olha para baixo, você olha para cima, porque o salmista diz, eu olho para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. É do alto que vem o meu socorro. Não se preocupa, o mundo não vai melhorar, mas você vai. O mundo não melhora, situações não melhoram, as coisas estão cada dia mais difíceis, mais complicadas, mas você está sendo aperfeiçoado. Você está melhorando, você não é o mesmo de ontem, nem da semana passada. Você está crescendo em graça todos os dias, você está evoluindo todos os dias. Uma evolução contínua na sua mente, no seu espírito, no seu corpo. Uma mente evoluída não é uma mente que olha para as coisas da terra, mas é uma mente que olha para as coisas do céu e sabe que por mais que aqui esteja, ele vai herdar o céu, ele vai para a glória do Senhor. E por mais que esse momento que estejamos vivendo pareça que não vai ser, não terá término, haverá um término. Porque na vida tudo há um começo, um meio e um fim. Há um começo para uma situação acontecer, há um meio que parece que está
demasiadamente poderoso, mas há um fim, tudo há um fim, tudo há um começo, um meio e um fim. Só não há começo, meio e fim para a graça de Deus. A graça de Deus na sua vida é contínua, é eterna. O amor de Deus na sua casa é contínuo, é eterno. O amor de Deus na sua vida é todo dia, toda hora, todo instante. O amor de Deus é que te faz estar vivo hoje. A misericórdia de Deus que dura para sempre é que te faz estar aqui essa noite adorando, levantando a sua mão e glorificando. É a graça de Deus que te sustenta nos dias difíceis e vai continuar te sustentando. Não tenha medo, não tenha medo. Oh, Arabachura, não tenha medo. A graça de Deus te sustenta. E ela te sustenta, ela te sustenta. Por isso, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa importante em Romanos 10, versículo 17. O apóstolo Paulo vai salientar uma coisa e eu quero que você tenha isso na sua vida. Por favor, você vai poder ler e ouvir tantas coisas na sua vida, mas nunca deixe de ler e ouvir a palavra de Deus. Nunca deixe que alguém tenha mais poder na sua vida do que a palavra de Deus. Não deixa que os coaches da vida, porque agora nós temos mais pastores coaches do que pastores. Não deixa que os coaches da vida te façam inflamar tanto, que você diga que não precisa da palavra de Deus, você precisa dela. Você precisa de uma igreja que pregue a palavra de Deus. Você precisa, porque os dias são tão difíceis, irmãos. Que tem muita gente agora chamando até de Deus de mãe. Deus mãe. Tirando a paternidade desse Deus. E aqueles que são neófitos na fé, que começam a fé agora, estão acreditando que podem dizer: Senhor, Senhora, minha mãe. O Todd já entrou dentro de nós na igreja. Então daqui a pouco é muito mais complicado. Mas fica com a palavra, não abre mão da palavra. Porque a palavra é a única coisa que temos para nos sustentar nos dias difíceis. É a promessa dela que nos sustenta. Por isso ele fala, olha, consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Encha seu coração de fé através da palavra. Eu vou te fazer um pedido encarecidamente hoje. Não seja alguém que leia a palavra somente no domingo aqui nesse data show. Seja alguém que leia a palavra todos os dias na sua casa. Pegue e coloque uma Bíblia no seu celular e leia. Coloque sua Bíblia no tablet e leia. Leia a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas não leia só o que você quer. Leia o que Deus quer que você leia. Não espere que Deus tenha uma caixinha de promessa todos os dias para você. Porque às vezes não é a promessa que você precisa. Às vezes você precisa de correção. E às vezes você não quer ser corrigido. Porque você se acha que é muito especial. Não há ninguém, irmãos, tão especial que não possa ser corrigido pela palavra. E ela vai te envolver, ela precisa te envolver, ela precisa encher teu coração. Não há outra forma de obter fé, senão pelo conhecimento da palavra, que sai da boca de Deus e da sua prática. Precisamos praticar o que ouvimos, precisamos exercer o que ouvimos, não só o que queremos, mas o que precisamos. E eu profetizo na sua vida hoje, que você vai ter isso no seu coração.
Porque é isso que vai te fazer ser um vencedor. Não porque você vai ter uma casa bonita, ou um carro bonito, ou qualquer coisa bonita, mas porque você vai resistir o dia da provação. Porque você vai resistir o dia da luta. E quem resiste o dia da luta, este é um vencedor. Esse vai receber a chave da vitória. E eu profetizo na tua mão agora a chave da vitória. Porque é isso que vai nos fazer ser vitoriosos. O que te faz vitorioso não é a tua conta bancária. O que te faz vitorioso é a sua fé diante das tribulações dessa vida. Quando você não desvia, quando você não vai embora, quando você não larga, é isso que te faz um vencedor. É isso que Jesus quer encontrar na sua vida quando Ele vier. É isso que Ele quer dizer para você: valeu a pena você ter confiado em mim. Você resistiu o dia mal, você resistiu a luta, você resistiu a dor, e você terá a coroa da vitória. É isso que Jesus quer dizer para a gente no final de tudo. Jesus não quer olhar para a gente e dizer: olha, está aí teu carro. Não, entra no teu gozo. Entra na tua casa que eu preparei para você. Adentre na minha presença, porque você lutou para isso. Você foi penalizado muitas vezes por isso. É por isso que agora podemos entender a razão de tantas coisas em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos voltar à essência. E a essência da adoração não é uma canção, a essência da adoração é um estilo de vida. O que você canta, você dança, isso não é adoração. Adoração é a sua vida todo dia no altar. É todo dia você está queimando dentro do altar. É por isso que em Levítico diz que o fogo não se apagará do altar, porque você alimentará o fogo todo dia dentro de você. E alimentar o fogo todo dia dentro de você dá trabalho, porque os sacerdotes saíam de dentro do templo e iam buscar graveto em todo lugar para que o fogo não se apagasse. Era um exercício diário de levantar cedo e buscar madeira, graveto, buscar isso e aquilo outro para acender o fogo. E eu profetizo essa noite na sua vida que o fogo da sua vida não vai se apagar, porque você todos os dias se levantará e buscará a lenha para este fogo não se apagar. E quanto mais lenha você trazer, mais fogo haverá, mais fogo haverá, mais fé haverá, mais unção haverá, mais poder haverá, mais oh, shurabá! Mais unção haverá, mais resistência haverá. Seja resistente, porque quando o vento bater, a casa não vai cair. Seja resistente, porque quem não tem resistência, quando o vento bate, a casa cai. E eu quero profetizar essa noite na sua vida: a casa não vai cair, a casa não vai cair. Deixa vir o vento que vier, deixa vir a chuva que vier, deixa vir a tempestade que vier, a casa não vai cair, não vai cair, não vai cair. Chora, labachúrias. Ela não vai cair, porque ela está resistente. Porque ela tem palavra, ela tem unção, ela tem força. Porque você será igual um Jó da vida. Muitas pessoas dizem para mim: eu queria só ser como Jó por causa das riquezas. Claro que é bom ser rico como Jó. Mas se você lembrar a história de Jó, você vai ver que Jó, para chegar aonde chegou, ele teve que ter experiências amargas, dores, perdas. Ele viu todos os seus filhos morrerem. Eu fico pensando às vezes, como é perder um filho? Que dor é essa de perder um filho? Porque a lei natural foi invertida. Os pais não podem enterrar os filhos. São os filhos que enterram os pais. E de repente ele está vendo os seus filhos todos sendo enterrados.
Ele está vendo a sua vida virar de cabeça para baixo do dia para a noite. Ele está vendo seu corpo ter feridas. Ele está arrancando feridas com cacos de telhas nas mãos. Mas em nenhum momento você vai ver Jó blasfemando. Em nenhum momento você vai ver Jó dizendo: Deus me esqueceu. Deus não está comigo. A mulher dele ainda diz assim: olha, nega. Ele falou: não, eu não negarei nada. Eu não falarei nada. Porque nu eu vim, nu eu voltarei, mas eu não negarei nada. Eu não vou levar nada daqui mesmo, eu não vou fazer nada disso. Então, eu vou continuar firme com o Senhor. E não havia Espírito Santo, não havia Jesus, não havia nada. Havia só amor, havia só crença. E eu quero profetizar na sua vida que seja batizado com esse espírito de fé na tua vida. Seja batizado com esse espírito de fé. E quando o Senhor regressar, Ele veja essa fé. Porque quem tem fé não tem medo do que vai acontecer. Quem tem fé sabe quem Ele é. Quem tem fé, os médicos podem dizer o que eles querem, mas é Ele que é o Senhor. A última palavra sempre sai da boca do Senhor. E se você o adora, se você o glorifica, se você o exalta, se você faz qualquer coisa por Ele, continua firme, crente. Continua firme. Continua firme. Porque é essa firmeza que vai irrigar as suas raízes. Eu nunca esqueço uma cena que eu vi quando o furacão Katrina passou nos Estados Unidos. Faz alguns anos isso. E tudo ao redor de uma área gigantesca foi destruído com o furacão. As casas, as fazendas, os celeiros, os prédios. Mas o repórter que estava no helicóptero focou numa árvore. Numa árvore no meio do campo. As folhas tinham ido quase todas. Porque às vezes as folhas vão. Às vezes quando chega a momentos difíceis, as folhas vão. Mas a árvore estava em pé. Eles desceram do helicóptero e foram até lá e perguntaram a alguém por que essa árvore resistiu. Alguém disse: porque ela tem raízes profundas. Porque quem tem raiz profunda, nada o arranca. Faça um teste. Você consegue arrancar os matozinhos que nascem às vezes nos cantos dos terrenos. Mas árvores vocês não conseguem arrancar porque as raízes estão profundas. Enquanto as raízes forem profundas, as árvores não vão quebrar e não vão virar, não vão vergar. Elas não vão cair porque as árvores estão com as raízes profundas. E sabe como isso começa? Lá no Salmo 1, no versículo 1 e 2 em diante. O salmista vai dizer uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Ele vai dizer lá no Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita dia
e noite. Olha esse segredo, crente. Guarda isso no teu coração. Medita na palavra. Creia na palavra. Para de ouvir qualquer Zé Mané que está por aí. Para de achar que você sabe alguma coisa. É a Bíblia que sabe mais do que você. E no versículo 3, olha o versículo 3 por gentileza. Essa pessoa que faz tudo isso é como a árvore que é plantada junto aos ribeiros. Ela é como essa água. Ela é como essa árvore que está perto desta água. E dá frutos no tempo certo. E suas folhas nunca murcham. Tudo o que fizer prosperará. Mas para que isso aconteça, há uma anatomia. E olhando essa anatomia, é que eu tenho que estar preparado para essas coisas. E quem me prepara para as lutas é a Bíblia, é a minha vida de oração, é a minha meditação, é aquilo que eu faço. Porque o problema, irmãos, não está nele, está em nós. O problema não está no Senhor. O problema é que nós somos tão cabeça duras que transferimos para o Senhor todas as nossas incompetências. Somos incompetentes na vida de oração, somos incompetentes na vida da leitura da palavra, somos incompetentes às vezes naquilo que fazemos para o Senhor, e quando dá tudo errado, nós ainda dizemos que culpa foi do Senhor. Ao invés de assumir a nossa incompetência, nós só transferimos a culpa dela. E essa culpa, o Senhor não carrega, essa culpa nós devemos carregar. E para que isso não aconteça, esse nível de incompetência não aconteça, nós precisamos resgatar valores. E os nossos valores estão na palavra de Deus. Nossos valores não estão numa placa de uma igreja, nem no slogan de uma igreja. Nossos valores estão na palavra de Deus. E se nós tivermos a palavra que nutre nosso coração, irmãos, nós vamos fazer as coisas darem certo. As coisas vão dar certo. Elas só não darão certo porque você, às vezes, quer cuidar mais da sua vida do que da coisa do Senhor. Eu vou falar isso mais tarde. Deus precisa nos ajudar essa noite. O Espírito Santo precisa nos levar a tirar essa coisa ruim de dentro de nós. Eu não sei, nós pregamos sobre libertação algumas semanas atrás. E às vezes nós precisamos de libertação, irmãos. E libertação é arrancar, é tirar o que nos separa do amor de Deus. Às vezes você diz, eu sou um cristão. Isso não significa absolutamente nada. Se nós estendermos isso, nós vamos entrar em níveis maiores e o Senhor encontrará fé em nós. Em Josué capítulo 1, verso 8. Eu estava pensando nisso ontem, até falei um pouco sobre isso ontem. Quando o Senhor vai comissionar Josué para talvez um dos mais brilhantes serviços que Josué poderia fazer, o Senhor olha para Josué e sabe quem é Josué. Ele conhece Josué porque ele acompanha Josué durante muitos anos, desde o nascimento. Ele coloca no coração de Josué uma paixão e um serviço tão grande por amor a Moisés, que quando eles sobem para uma batalha, Ur e Arão estão colocando lá as mãos de Moisés, mas quem está lá do ladinho é Josué. Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus quer fazer mais do que nós imaginamos com a gente. Deus quer fazer mais na sua vida. Deus quer te usar mais.
Deus quer te dar mais autoridade, Deus quer te dar mais cajado, Deus quer te dar mais unção, Deus quer te dar mais força, Deus quer te dar mais entendimento, sabedoria, Deus quer te dar mais conhecimento, Deus quer te dar mais paz, Deus quer te dar mais liberdade, Deus quer te dar mais tantas coisas, Deus quer te dar mais. Mas isso você vai ter que entender, que tudo que é nos dado será cobrado. Eu vejo muita gente querer muitas coisas, mas não está disposto a pagar o preço por muitas coisas. E Josué teve que ouvir uma coisa de Deus que eu acho interessantemente lindo. Josué capítulo 1, verso 8, Deus diz a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Olha o que diz a nossa versão: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, deste modo você fará o que, irmãos? Fazer o quê? Em aonde? Aonde? E seus caminhos serão bem-sucedidos. Alguém aqui quer essa promessa na sua vida? Então, medita dia e noite. Eu não posso dizer que esse versículo não tem uma anatomia. Mais uma vez ele tem meditação dia e noite. Não deixando que ela se aparte do coração, traz a Josué uma promessa, e esta promessa diz que ele será próspero em todos os seus caminhos, e a sua vida será bem-sucedida. Eu não sei se você quer isso para a sua casa, eu não sei se você quer isso para os seus filhos, eu não sei se você quer isso para a sua vida pessoal, material, espiritual, profissional, ministerial, mas aqui há uma promessa e eu libero essa promessa na sua vida. Quem crê, dá um glória a Deus e diga: eu recebo em nome de Jesus. Mas não abra mão. Não abra mão. Não abra mão. Porque qualquer coisa você abre mão. Hoje, por conta de inúmeras fontes de distração, irmãos, as desculpas para não se ler a Bíblia, para não se orar, são muitas. Hoje, pelas coisas que a vida traz, nós não queremos meditar na Bíblia, na palavra de Deus, pois isso parece ser um fardo. É por isso que muitos de nós estamos desanimados. Porque o desânimo é uma chave que vira na nossa mente e que nos faz atrasar. A fé que vem pela leitura da palavra é uma chave que faz a nossa mente ser liberada para coisas grandes. Quando você lê a Bíblia, quando você lê coisas que te impulsionam, você vai ver o quanto você vai crescer. Porque você vai entender que tem coisas que não são naturais. Esse mesmo irmão Roberto ontem estava me falando uma coisa que eu achei interessante. Ele estava no hospital internado há alguns dias. E ele falou que quando saiu de lá, ele começou a ler um livro. Ele está lendo um livro. Ele disse: pastor, eu estava lendo esse livro, eu tive o entendimento de que quando uma pessoa fica doente, a casa dele toda vira de cabeça para baixo. Isso é a mais pura verdade. Ele falou: pastor, eu preciso, a partir dessa leitura agora, mudar a minha mente, a minha mentalidade. E eu disse: por quê, irmão? Porque eu não quero achar que doenças fazem parte da minha vida. Porque eu não nasci para carregar doença, porque Jesus carregou todas elas por mim. Mas eu posso sofrer com doenças? Claro que eu posso, eu sou humano. Mas o que eu não posso fazer é que a doença tome conta da minha cabeça. Porque se ela ocupar a minha fé na minha cabeça, eu vou estar destruído, eu vou
ser manipulado por ela. Eu ouvi aquilo e disse: Senhor, é verdade. Às vezes a nossa guerra está aqui dentro e nós não percebemos. É por isso que Satanás tem uma obra de enfraquecer e destruir por completo aquilo que uma vez Deus fez em nossa vida. Se uma vez que nós temos algo em nosso coração e é perdido, Satanás vence. Satanás vence. Mas eu quero dizer uma coisa para você: antes de Satanás vencê-lo, Jesus já venceu Satanás. Então, o diabo não tem poder diante de você se você estiver debaixo do sangue do Cordeiro. Se a sua mente estiver vinculada à palavra do Senhor, eles podem se levantar e você levantará a sua mão e eles vão começar a cair. Se eles vierem por um caminho, por 7 fugirão. Porque o Senhor está com aquele a quem Ele observa e quem o procura. Quem o procura o acha. Quem o procura o tem. Quem o procura o adora. Quem o procura faz dele seu refúgio, seu lugar secreto no dia da angústia. Eu quero declarar isso na sua vida. Você tem um Deus a quem você vai se refugiar. Você tem um Deus a quem você vai adorar. Uma vez que Satanás faz o ser humano perder a sua fé e ser vencido por ele, ele já sucumbiu. Porque Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus com muitas coisas, mas com uma eu te garanto: com fé você agradará a Deus. Então, de novo eu te alerto: não deixa que a sua fé seja roubada, e que o Senhor te encontre com fé quando Ele vier. Que o Senhor te encontre com fé. Talvez você diga assim: eu estou num ciclo de derrota. Mas a sua derrota pode ser derrota nos teus olhos, mas não pode ser derrota nos olhos de Deus. Suas comparações podem ser suas comparações, mas não quer dizer que é da maneira que Deus te vê, dessa maneira, desse lugar onde você está. Fulano tem, Beltrano tem, Ciclano tem. Tudo bem, mas você também tem. Não se compare com ninguém. Não olhe para as coisas dos outros e inveje elas. Olhe para o seu Senhor e o adore. Porque é Ele que tira, é Ele que acrescenta. É Ele que te levanta, é Ele que te abate. É Ele que te coloca na cova dos leões e te livra da boca do leão. É Ele que te coloca na fornalha ardente e te livra do fogo da fornalha ardente. Ele nunca te prometeu que você não iria viver etapas. Ele nunca te prometeu que você não teria situações pela qual passar. Ele só te prometeu uma coisa: você vai vencer, porque eu venci o mundo e aqueles que creem em mim vencerão também. Aqueles que confiam em mim serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como as muralhas em volta de Jerusalém. Aqueles que confiam no Senhor lutarão, passarão por lutas e batalhas, mas vencerão em nome dEle, porque Ele é o vencedor de todas as guerras. Não há uma guerra, uma batalha que o Senhor tenha perdido. Não há nada nesta terra que segure a mão do eterno Deus poderoso. Não há nada nesta terra que pare Ele de andar, porque Ele anda, Ele toca, Ele fala, Ele vai aonde ninguém vai. Oh, arabababá. Shuriandarabayokondorobabás. Não há nada, absolutamente nada nessa terra. Não há nada, nem abaixo dela, nem em cima dela, nem sobre ela, mais poderoso do que o Deus que você serve. Ele é o Senhor de todas as lutas. Ele é o Senhor de todas as guerras.
Ele é o Senhor que enxuga as tuas lágrimas. Ele é o Senhor que sabe das tuas lutas no teu quarto. Os homens não te veem, mas Ele te vê. Os homens te esquecem, mas Ele não te esquece. Os homens te abandonam, mas Ele não te abandona. Os homens não te convidam, mas Ele te convida essa noite a dizer: venha até mim e eu te abençoarei. O juiz Iníquio levou um tempo para responder. Mas o Jeremias, profeta, diz: clama ao Senhor. Clama ao Senhor. E Ele te responderá coisas grandes. Clama ao Senhor. Para de olhar para o agora, olha para cima. O hoje não te pertence, o amanhã também não te pertence. Nada que você faça mudará a história, mas tudo que Ele quer mudará a sua história. Tudo que Ele vai fazer mudará a sua história, mudará a sua casa, mudará a sua família. Tudo que Ele liberar da sua boca, nenhuma das suas palavras cairá por terra, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do eterno Deus jamais passará, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Achará fé na terra? Achará fé na terra ao Senhor hoje? Achará fé no seu coração hoje? Levanta por gentileza. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por você, mas adore a Jesus um pouquinho. Só adore a Ele, só. Pastor, eu não tenho palavras. Fala qualquer coisa para Ele. Fala qualquer coisa para Ele. Somente o adora. Diz que Ele é grande, diz que Ele é lindo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus Pai. Fala alguma coisa para Ele, diz alguma coisa. Diz para Ele: eu estou aqui, Senhor. Ele vai parar para te ouvir. Oh! Quando o cego Bartimeu estava no meio do caminho, chorava. Ele clamou, ele adorou a Jesus, dizendo: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E o filho de Davi parou para olhar para ele. Deus está parando para olhar para você hoje, mas Ele quer ouvir você hoje. Ele quer ouvir a sua adoração hoje. Chore abarabassúria. É nos dias mais pesados, é nos dias mais difíceis, é nos dias de mais tribulação, como Paulo e Silas estavam presos naquela prisão, que eles cantavam e oravam. Eles estavam despidos, acorrentados a um pedaço de madeira, mas aquela situação não parou a sua adoração. Aquela situação não parou a sua adoração. Enquanto eles mais adoravam, mais cantavam, o Senhor enviou anjos para quebrar as cadeias. O Senhor enviou anjos para quebrar as correntes. E de repente, aquilo que era prisão, já não era mais prisão. Era um lugar de adoração. Era um lugar de culto. Era um lugar de adoração. E de repente a glória do Senhor encheu uma prisão. Deixa encher o lugar da tua prisão. Transforma o lugar da tua prisão no lugar de adoração. E Ele vai enviar os seus anjos para libertá-lo. Ele vai estar guerreando as tuas guerras, isso mesmo. Ele vai estar fazendo o que tem que fazer. Encha a sua boca de adoração.
Encha a sua boca de adoração, encha a sua boca de adoração. Não interessa o que está doendo, não interessa o que está te frustrando, não interessa o que está desanimando você. Hoje encha a sua boca de adoração. Tá difícil, tá doendo, tá, mas adora Ele, adora Ele. Xarabarabachuriandarabaiera. Oh, arabachuriandarabassara. Senhor, no nome de Jesus, essa noite, eu oro por esses homens e essas mulheres. Eu oro por cada pessoa que está aqui, Senhor, e que em qualquer momento se viu nessa pregação, Senhor. Se viu nessa pregação, e eu peço agora que na área onde ela viu, haverá uma mudança radical. Aonde ela foi, Senhor, assaltada pelo diabo, o Senhor devolverá, o Senhor devolverá. Aonde ela foi roubada, o Senhor devolverá. Aonde ela foi arrancada, o Senhor a plantará. Aonde ela foi, Senhor, desanimada, o Senhor animará. E essa noite eu profetizo na vida da tua igreja, essa noite, uma explosão de ânimo, uma explosão de adoração, uma explosão de libertação, uma explosão de liberdade, para que essa igreja veja com os seus próprios olhos o milagre do Senhor. Milagres no casamento, milagre nos filhos, milagre na profissão, milagre na finança, milagre na fé, milagres sejam vistos, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso e vai fazer exatamente hoje o que a sua palavra foi liberada para fazer, em nome de Jesus.